सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्तिहं पुनदुपालभवाद्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरित किमपि गभवधू स्वदर्श पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलम्बित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दीपरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषि तवामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि जयस्यास्ते हृदयसंवित् त्वं शृङ्गमहं भजे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Bhayam pramattasya vaneshu pishat, yataha sahaste sahasat patnya, jitendriya swatmaratir budhasya, samsara bandhan kinnu karati abadya. Bhayam pramattasya vaneshu pishat, yataha sahaste sahasat patnya, jitendriya swatmaratir budhasya, samsara bandhan kinnu karati abadya. Gauriya Gosivati, Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru disse que você não precisa esperar a próxima vida. Você não precisa esperar pela próxima vida. Nesta vida, você pode ser bem-sucedido. Nesta vida, você não precisa esperar pela próxima vida. Por um período de tempo infinito, aquelas divatmas estão rolando, vagando, às vezes no céu, às vezes no inferno, Kabu Swarga, Kabu Narak, às vezes estão chegando em Brahma Loka, às vezes descem para o inferno. Dessa maneira, continuamente as divas estão rolando, vagando por um período de tempo infinito. Aqueles que são realmente inteligentes, eles devem pensar repetidamente sobre como parar este ciclo de nascimentos e mortes. Isso não é bom. Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru disse que você não precisa esperar pela próxima vida. Você não precisa esperar. Nesta vida você pode ser bem-sucedido. Acredita em mim. Apenas o que você precisa fazer? Você precisa seguir um guru genuíno. O tempo e as circunstâncias podem te empurrar e puxar de um lado para o outro. Às vezes, você pode perder a fé em Guru Vaishnava. A situação pode ser criada algo relacionado à sua saúde, sua mente. Isso tudo é um arranjo de Maya Devi para você perder a fé. E então você pode se perder nestes infinitos mundos. Não há nada a fazer. Então, tudo depende da sua Guru Bhakti, da sua fé no Guru, todo o seu sucesso, seu fracasso, tudo. Se houver Guru Bhakti, devoção por seguro, ou quanta Guru Bhakti você tem, de acordo com essa porcentagem, você pode ser bem-sucedido. Prabhupada nos deu garantia, Prabhupada nos deu uma garantia que, ao servir Guru Seva, ao servir um Sadguru, um Guru genuíno, se você puder se tornar Guru Deva Tatma, nesta vida você pode abandonar o seu corpo e ir até Bhagavan. Você não precisa voltar a nascer. Nós estamos com medo. Muitas vezes eu disse que algum tipo de medo desconhecido está sempre nos perseguindo. Um medo desconhecido, você nem sabe o que é, você tem dinheiro suficiente no banco, as suas filhas e filhos estão todos bem, ainda assim, tem algum tipo de medo desconhecido nos seguindo. Este é o nosso problema no caminho da nossa jornada rumo ao infinito, Anantara Pate. No caminho do infinito, este é o principal impedimento. Maya Devi não vai permitir que você se dirija na direção do infinito. Ela vai criar alguma barreira. Você pode encontrar algum quadro de referência e você vai sentir confortável dentro desse quadro de referência, ok, está tudo bem. E você não vai conseguir pensar além disso. Ou seja, qual é o objetivo da sua vida, qual é o propósito da sua vida. Maya Devi, ela não vai permitir que você pense. Maya Devi vai te perturbar. Sentimentos falsos,
falso ego, tudo isso vai destruir o seu verdadeiro ser. Na verdade, o seu verdadeiro ser nunca pode ser destruído. Ainda assim, vai parecer que ele foi destruído. Dessa maneira, Brahma falou para o seu neto, porque Priyavrata não estava de maneira alguma pronto para assumir a responsabilidade por todo este reino. É por isso que o pai dele, Manu, pediu para Brahma, que é o pai de Manu, ele falou, por favor, você poderia vir e fazê-lo entender. O seu neto não quer assumir a responsabilidade, agora eu estou idoso, pois era o sistema naquela época, era o sistema. Vocês podem encontrar uma tradução que eu fiz, o significado do Sannyasa Ashram, escrito por Bhaktivinoda Thakur, que eu traduzi. De toda maneira, você pode encontrar que naquela época, na época védica, havia um sistema de que, depois de alcançar 60 anos, a pessoa tinha que abandonar a vida familiar e ela tentaria alcançar aquele aprakrita tattva, a verdade eterna. A pessoa ia para a floresta. Esse era o sistema. Ou eles se tornavam sannyasi, ou se tornavam vanaprastha junto com a esposa. Claro, neste momento, a esposa e o marido ficavam separados. Dessa maneira, eles queriam cortar as amarras com a vida familiar e todos esses feitiços de Maya, a cada passo, vai nos atrapalhar. Ela não quer nos deixar entender o aprakrita tattva, é um arranjo de Mahamaya. Então, Brahma, para ajudar o seu filho que foi até ele, ele veio de Brahma Loka e naquele momento, Priyavrata, que é o neto de Brahma, ele estava recebendo uma lição sobre Bhagavata Tattva de Naradi Maharaj, numa colina, numa caverna. Ele estava sentado ali sozinho e Naradi Maharaj estava falando todos aqueles tátuas secretos, a verdade espiritual, Bhagavata Tattva, e ele estava ouvindo com plena atenção, como se ele estivesse perdido em algum outro mundo, a Prakrita Jagat. E neste meio tempo, Brahma, junto com o seu filho humano, desceram. E Brahma está chegando significa que ele chegou com aquela luz por toda parte. Então ambos, Narada e Priyavrata, ficaram um pouco incomodados. O que aconteceu? Então eles perceberam, olha, Brahma estava chegando, então ambos se levantaram, prestaram reverências e depois disso, Brahma gradualmente falou algo para o seu neto. Ele não estava pressionando ele diretamente, falando, olha, você tem que voltar. Não foi assim. Ele falou de maneira bastante suave. Brahma falou, veja, meu filho, eu mesmo, Shankar Bhagavan, Indra, quem é que não? Todos nós estamos cumprindo as ordens do Senhor Supremo. Nós somos os servos do Senhor Supremo. Então, se você vê que eu estou ocupado com esta criação, não é? Mas esteja certo que este é um seva, é um serviço para Bhagavan. Então, eu assumi a responsabilidade por essa criação, pois o que fazer? Esta é a ordem de Bhagavan. Nenhum de nós pode violar a instrução de Bhagavan. Nós somos obrigados a segui-lo. Assim como um touro, sabe? Quando eles fazem um furo no nariz do touro e depois disso, eles se movem, vão puxando aquele touro por toda parte. Então, através disso, eles podem fazer óleo de mostarda com a semente de mostarda, guiando aquele touro ao redor de um pistão
dessa maneira. Ou podem utilizá-los em algum seva, como num carro de boi para plantação, qualquer que seja a necessidade. Similarmente, nós estamos apenas, nós somos obrigados a obedecer à ordem de Bhagavan. Então, o seu pai agora está ficando idoso e, naturalmente, ele espera que você assuma responsabilidade pelo reino. Mas você está muito interessado em abandonar tudo. Então, qual é o problema? Porque, de toda maneira, se você for para a floresta com todos os seus órgãos sensoriais e a sua mente descontrolados, qual benefício você pode obter, meu filho? Se você for para a floresta com todos os seus órgãos sensoriais e sua mente descontrolados, que benefício você pode esperar? Vai haver problemas? Então, enquanto nós estamos no mundo material, então, se nós formos bem-sucedidos em obter controle sobre os nossos órgãos sensoriais, sobre a nossa mente, isso é melhor. Porque os nossos órgãos sensoriais estão sob controle, a mente está sob controle, não vai haver perturbação. Então você pode seguir e você pode cumprir a sua responsabilidade também. Então o que é que você pensa? Aqueles que são loucos, aqueles que não têm controle sobre os órgãos sensoriais, sobre a mente, eles podem ir para a floresta, mas isso é um tipo de engano, de trapaça. Ele está enganando a si próprio. Qual é a utilidade de ir para a floresta? Porque ele vai ter os mesmos problemas ali. Externamente, as pessoas podem dizer, oh, você abandonou toda a matéria e foi para a floresta. Mas isso é verdade? Busque na mente dessa pessoa. Pode haver incontáveis matérias ali numa condição suspensa, assim como matéria suspensa na água ou suspensa no ar. Incontáveis partículas. Similarmente, se você for para a floresta com sua mente material, seus órgãos sensoriais, toda a matéria vai estar lá, preenchendo a sua mente e vai te perturbar. Então, qual é a utilidade? Você vai estar envolto nas mesmas coisas, Kamini, Kanchana. E Bhagavan falou no Bhagavad Gita também para Arjuna. Ele diz, na verdade, aqueles que externamente abandonam a matéria para mostrar que nós estamos na ordem de vida renunciada, mas internamente eles estão pensando em matéria, em desfrute, gratificação sensorial. Isso se chama propensão a auto-engano. Bahirindriya sanyamyo jo manasaste smaran. Aquele que abandona a matéria externamente, mas internamente está pensando em matéria, ele é um mityacharya, ele é um trapaceiro, ele não é um acharya, ele não é um sannyasi, ele não é um sadhu, ele é um trapaceiro. Isso não é bom. Então, é melhor, se você puder voltar, meu filho, e assumir a sua responsabilidade, e tente controlar seus órgãos sensoriais, e tudo isso é melhor. Então, você pode obter um benefício duplo, ou seja, você vai pacificar a sua mente, seus órgãos sensoriais, e ao mesmo tempo vai obter o resultado de fazer esse seva, porque Bhagavan te deu esse seva. Então você vai ter a chance de fazer um serviço. Dessa maneira, Brahma convenceu o seu neto, e o neto falou, ok, como você quiser. Então ele voltou. Ele quis assumir a responsabilidade pelo reino e tudo mais. Mas Brahma, quando gradualmente ele estava voltando, Bur, Bhuva, Saha, Maha, Jana, Tapa, Satya, todos os 7 mundos, ele estava iluminando toda parte. Ou seja, ele estava montado em um cisne e subindo os 7 mundos. E Brahma ficou um pouco incomodado.
Brahma ficou insatisfeito, ele pensou, por quê? Porque enquanto Brahma estava voltando, ele estava pensando, oh meu Deus, afortunadamente, depois de infinitos nascimentos, alguém, de alguma maneira, por sorte, desenvolve esse tipo de humor de abandonar a matéria e se concentrar em Hari. Então, o que eu fiz não é bom, mas eu fui obrigado a convencê-lo dessa maneira. Eu fui obrigado a convencê-lo dessa maneira, mas a minha mente não está confortável com isso, pois é muito raro. Hari Bhajana é tão Anandamoy, é tão cheio de bem-aventurança. Hari Bhajana é algo tão exclusivo, tão cheio de bem-aventurança, que se realmente algum dia o Hari Bhajana verdadeiramente tocar o seu coração, você vai se sentir voando no céu aberto, sem barreira, cheio de bem-aventurança, sem matéria. Os Vaishnavas são Nishkinchana, eles não têm apego material. Você até pode colocá-lo num trono de ouro, ainda assim ele é Nishkinchana, sem apego material. Nada toca o coração deles. Então, o ponto final, o que Prabhupada quis dizer? Que por meio de Sadguru Seva, servindo um Mahabhagavata, você pode obter alívio para sempre. É por isso que com toda atenção, com todo cuidado, consciente ou inconscientemente, não deve haver nenhuma ofensa. Dessa maneira, eu devo prestar atenção em Guru Seva, servir Guru. Eu não preciso lutar com Tamar Guna, Raja Guna, Sattva Guna. Eu não preciso brigar com as gunas. Lutar não vai te ajudar. Quanto mais você estiver lutando com Raja Guna, Tamaguna, mais você vai se degradar e se degradar. Lutar não é o procedimento. Quanto mais você for lutar com Rajaguna e Tamaguna, mais você vai se descobrir preso à matéria. Então, lutar não é bom. Então, o único procedimento é 100% de fé nos pés de lótus de Guru, que esse Guru deve me salvar. Esse Guru não vai me enganar. Eu estou me enganando. Dessa maneira, com plena fé, você deve seguir servindo Guru Padma. Guru Padma, ele falava esse ponto para nós, para nos convencer, e às vezes ele ficava chateado, porque ele dizia, olha, eu estou falando isso, e as pessoas podem pensar que eu estou pedindo seva deles. Guru Padma dizia isso, mas depois dele falar, ele dizia, olha, eu estou me sentindo mal, porque as pessoas podem pensar que eu, indiretamente, estou querendo algum seva deles, mas na verdade não é este o caso. O Siddhanta Vichara é esse, eu sou obrigado a falar isso, mas eu nunca quero receber nenhum seva de todos vocês. Vocês podem fazer o seva ou podem não fazer. Serviço é o seu privilégio, servir o Guru é o seu privilégio. Gurudeva, ele nem permite que alguém toque o corpo dele. Ele nunca espera nenhum serviço de ninguém. Mas, de toda maneira, se alguém estiver fazendo, é para o seu próprio benefício, a pessoa pode fazer e eles permitem. Então, você pode se lembrar, eu estava falando ontem sobre Pranajai, como controlar o seu prana, os ares vitais. Bhagavan Sri Krishna, basicamente, ele estava falando, o Bhakti Yoga é o maior procedimento. Bhagavan Sri Krishna já falou. E no meio termo ele está falando esses outros processos e no fim das contas ele vai falar de novo que Bhakti é o procedimento final. Ainda assim, existem diferentes qualificações, adhikaras, diferentes tipos de pessoas que têm diferentes tipos de qualificações. Então, de acordo com seu adhikara, sua qualificação, se você puder seguir a sua qualificação, isso é bom. Então, ontem eu também disse que, de acordo com a sua qualificação, se você puder se estabelecer numa atividade adequada para você, isso é bom. Mas, se você quiser rejeitar a sua qualificação e quiser pular para uma plataforma mais elevada, isso não é bom. Sese adhikari janishtaha sagunaha parikirtita viparyastu dosaha.
It's not good. Não é bom você atravessar ou ir além do que você é qualificado para fazer. Até mesmo, Srila Bhaktivinoda Thakur quis explicar no Chaitanya Shikshamrita que Bhagavan criou um arranjo muito bom na sociedade, o Varnashrama Dharma, para que não houvesse nenhuma perturbação. Então, de acordo com Varna e Ashrama, as pessoas podem seguir seu próprio caminho, mas se o Varna Dharma, se alguém quiser quebrar esse sistema, essa ordem social e agir de maneira diferente, isso é muito perigoso. Bhaktivinoda Thakur explicou isso muito bem, em detalhes. Ele disse, veja, na nossa sociedade, este é um arranjo de Bhagavan, nós não temos nada a fazer. Nós não podemos dizer que nós somos mais inteligentes que Bhagavan, não podemos dizer. Então, os líderes políticos, eles dizem, nós somos mais inteligentes que Bhagavan, não precisa de Varnashrama, vamos fazer regras comuns para todos. Então, eles são idiotas. Eles querem receber alguma facilidade, votos, mas isso, na verdade, não é bom. Esta é a razão pela qual Ekalavya foi punido. As pessoas tolas não têm ideia. Elas criticam, Dronacharya é egoísta, é um guru idiota, ele é um guru, ele é cruel. Ele quis pegar o dedão de Ekalavya, mas as pessoas não entendem que Dronacharya queria seguir as regras estabelecidas por Bhagavan. Isso no meio termo, algo assim aconteceu, era necessário acontecer. Era algo necessário acontecer. Pela libertação da Índia, muitos daqueles que lutavam pela liberdade tiveram que dar a sua vida. E no fim das contas, pudemos estar livres. Não é que ninguém vai dar a vida e nós vamos obter a libertação do país. Dessa maneira, Parampujyapada Srila Keshava Goswami Maharaj disse que no caminho de um grande yagya, ou seja, um bhakti yagya, um sacrifício devocional, então, nós queremos que as pessoas de todo mundo venham e cheguem junto conosco, na mesma melodia, e possamos dançar juntos, ou seja, os americanos, os franceses, britânicos, sem essas identidades separadas, todos juntos. Então, Srila Keshava Goswami Maharaj diz, o nosso Guru Padma Prabhupada quis convidar a um grande yagya, um grande sacrifício para libertar todos. E no meio do caminho, algumas pessoas, ou seja, aqueles que vieram, podem acabar morrendo, sacrificados. Nós não podemos olhar para trás. Os militares, quando estão marchando adiante, o comandante diz, marche adiante. E se alguém parar para olhar para trás, das costas dele alguém pode atirar. Oh, meu amigo está lá. Agora, se o comandante falar, marche adiante, então, se alguém tiver já machucado com alguma bala, alguma coisa, você não pode olhar para trás, você deve marchar adiante. Então, para uma razão absoluta e imensa, para um propósito imenso de servir Krishna, se algumas Jivatmas, ou seja, alguns devotos não puderem entender Prabhupada, entenderem errado e morrerem no meio do caminho, nós não podemos olhar para trás, não temos tempo, temos que marchar adiante. Porque nós precisamos pensar na imagem completa. Uma Jivatma que não conseguiu entendeu Prabhupada mal, nós não podemos dar tempo. Se realmente ele estiver interessado, ok, me explique Prabhupada, mas a pessoa nem isso fala. Ela fala, Prabhupada agiu errado, Prabhupada foi contra o Shastra. Então, nós vamos poder prestar atenção a ele? Nós devemos manifestar simpatia para com ele? Não. Hariseva é assim. Dessa maneira, Guru Seva é o ponto final. E por meio de Guru Seva, nós podemos muito facilmente superar Maya. Muito facilmente. E um ponto muito importante que Uddhavaji Maharaj falou para Krishna é que nós, seus servos, nós todos, seus servos, podemos conquistar esta Maya porque nós estamos sempre honrando a sua Prashadam.
Bhagavan Sri Krishna, his prasadam is A more than prashadam de Bhagavan Sri And Krishna é mais do que o Krishna suficiente. prasadam, after that Guru prasadam, E, além de Krishna Prashadam, Guru Prashadam é ainda mais poderoso. so Uchishta Bhojinaha Vayam Tavamaya Jayemahi. Who's speaking? Quem é que falou isso? Uddhava. Uchishta Bhojinaha Dasaha Vayam Tavamaya Jayemahi. Ele diz, honrando seus restos do seu alimento, é muito fácil. Nós podemos conquistar Maya, mas as pessoas não entendem. Por que todo dia você está tomando prashada, mas estamos na mesma Maya, nos mesmos problemas, ou o dobro dos problemas? Por quê? Vá em cada templo, você vai ver que em todos os quartos agora eles têm televisões, instrumentos musicais, e o Acharya também está encorajando eles, ajam assim, assim você vai obter Krishna, com uma orquestra, instrumentos musicais. Preste atenção, este é o sistema hoje em dia. Se não houver mulher, nenhum desfrute, nenhuma televisão, quem é que vai dar a vida na mata? Quem é que vai dar a vida? Nós precisamos de desfrute, né? Sem desfrute, quem é que vai dar a sua vida? Esse é o sistema hoje em dia, em toda parte. Abertamente ou secretamente, é o mesmo procedimento. Aqueles que são espertos estão agindo mais secretamente. Essa é a única diferença. Então, Raja, Tama e Satyaguna, todos podem ser conquistados muito facilmente. Mas você entendeu errado. Você acha que Uddhava quer dizer apenas arroz doce, esse tipo de comida. Você acha que é isso. Mas você não sabe o que é prashadam. Se a Prakrita Harikatha também é prashadam, ou seja, está vindo de Krishna, é transcendental, é a forma sonora de Krishna, mas você não presta atenção nisso. Você acha que prashadam é comida, arroz doce, você acha que isso é prashadam, não é? Você vai prestar atenção a isso, mas Harikatha também é prashadam. É prashadam, né? Cumprir a ordem de Guru Padma também é prashadam. Se Gurudeva me der uma ordem, isso é prashadam. Mas você não presta atenção, você fala, quem é que vai seguir? Este é o seu humor. Então, tudo. Uddhavaji, ele estava habituado a utilizar tudo. Os restos de Bhagavan, o Tishta, ou seja, os ornamentos, roupas, tudo. Então, ele costumava pensar que eu sou uma partícula de poeira dos pés de lótus do meu Prabhu. Eu não tenho existência separada. Desta maneira, se você agir, não há problema. Enquanto você estiver vendo uma identidade separada para você, separada de Guru e Bhagavan, até então, você terá que sofrer. Se você puder perceber que você está indo na direção do infinito, que todos nós somos passageiros, todos nós somos passageiros, rumo ao infinito, nós somos passageiros. Gurudeva pode nos ajudar a comprar uma passagem, nós podemos nos sentar, mantendo todas as regras, regulações e ir na direção do infinito. Se você quiser ficar aqui também sem problema, tem esse mundo tão bonito, esse arranjo tão bom. Você também pode agir assim, como você quiser. Então, o que é que Bhagavan quis dizer é algo muito claro. Bhagavan quis dizer que, primeiro de tudo, você deve tentar controlar seu pranavayu, os ventos, você deve conquistar os ares corporais. E isso é possível por meio dos exercícios respiratórios, Bhastika Pranayama. E você pode ver um milagre, uma transformação no seu corpo e sua mente. Se você fizer isso, você pode ver. Mas 3 vezes por dia, no momento apropriado.
algo muito bom. E aqueles que estão estabelecidos em Guru Kripa completamente, para eles está tudo bem a qualquer momento. Eles sempre estão satisfeitos, calmos e tranquilos, e uma série de pensamentos vem até eles. Dessa maneira, eles estão sempre pensando em Bhagavata Tattva Vigyana. Então, Bhagavan quis dizer que o Dava, se você tampar os seus ouvidos, tentar tampar completamente os seus ouvidos para não entrar nenhum som externo, então você poderá perceber um eco natural. Se você tentar, você pode tentar. Feche os seus ouvidos, vá para um local solitário e pode perceber isso. É algo natural. Algum dia eu disse, e no futuro eu posso dizer de novo, que Bhagavan, o Senhor Supremo, tem a sua identidade sonora. Bhagavan tem a sua belíssima forma, você sabe, mas também Bhagavan tem a sua Swarupa sonora. E as Jivatmas também, porque elas vêm de Bhagavan. Então elas têm essa identidade natural de ser como um instrumento musical, falando os nomes e glórias do Senhor Supremo. Isso é muito natural, que todas as Jivatmas estão como um instrumento musical, falando Hare Krishna, isso é muito natural. Então, Parampujapara Srila Keshava Goswami Maharaj, enquanto falava sobre o Vedanta, ele quis provar que sim, isso é muito natural. Bhagavan tem a sua identidade sonora e as divas também têm essa vibração sonora. Isso é muito maravilhoso. Então, agora, Bhagavan diz, o verso 34. Hridi avichinno omkaram ghantanadam vishornavat. Vishornamane, first of all, Vishornavada significa... eu tenho muitas experiências no Himalaia pela misericórdia de Guru Vaishnava. E essas experiências são muito boas para mim. Agora elas me amparam. Elas não me perturbam, elas estão me amparando. Eu recebi a permissão de Gurudeva. Gurudeva me deu a permissão, ele falou, vá para o Himalaia. E Tirtha Goswami Maharaj também. Eu fui para lá para pregar. Recebi permissão dele, ele falou, sim, vá e tente sentir. Dessa maneira, Vyasagopa, Sahasradhara, eu olhei para o Himalaia e eu fui bem-sucedido em descobrir a minha minúscula identidade. Quem sou eu diante dessa imensidão? Dessa maneira, as pessoas podem pensar que eu tenho falso ego porque eu falo palavras fortes, mas Bhagavan pode julgar, Guru Vaishnava podem julgar. Eu não vou deixar esse julgamento na mão de qualquer pessoa. Isso depende do meu coração. Se eu não estiver estabelecido na verdade, eu não posso falar Harikatha. Essa é a primeira condição. Ou seja, a pessoa pode dar palestras 2 ou 3 vezes, ela pode memorizar e dar uma palestra, mas Harikatha não é possível. Então, essa é a condição de Srimad Mahaprabhu. E agora depende de você. Você pode seguir argumentando, querendo me parar, ok, como você quiser. Então está escrito, Hridi avichinno omkaram ghantanadam vishornavat. One Himalayan hill by any very nice hilly place. na montanha do Himalaia, um homem vem num templo de Hanuman ou de Shivaji Maharaj e toca um sino, tom, e então o som gradualmente vai ecoar e vai terminar. Então, Bhagavan diz, avichina significa ininterrupto, continuamente. Você está absorto na matéria, ou seja, todo o ambiente é matéria, então você não consegue perceber. Srila Vamana Goswami Maharaj costumava dizer, Srila Vamana Goswami Maharaj costumava dizer que eu posso estar com perturbações em toda parte, mas mesmo assim eu estou sozinho. Ou seja, com perturbações, barulho em todo o redor, mas eu estou lá, sozinho, tranquilo.
E um rishi também quis me perguntar qual o significado disso. Gurudeva costumava me dizer que eu posso estar em meio a muitas perturbações, mas eu estou sozinho e confortável. Qual é o significado interno dessa fala? E você deve compreender isso. Quando você puder descobrir a sua Swarupa, a sua identidade eterna, então naturalmente você só vai perceber Guru, Vaishnava, você e Bhagavan, mais ninguém. E Vamana Goswami Maharaj também dizia, certa vez Uriti estava me levando da estação até um local do Harikatha e ele me perguntou por que Gurudeva falou isso. Ele falou, olha, eu quero morrer desconhecido e sem ser visto. Qual é o significado? E isso é algo comum para todos os Vaishnavas, todos têm esse humor. Eu quero morrer desconhecido e sem ser visto, eu não quero que as pessoas venham. O meu Guru Varga, eu mesmo, e só Bhagavan, eu posso ver num mundo separado. Eu quero me perder deste mundo material, eu não gosto de ficar aqui. Ainda assim, para fazer um seva, nós precisamos ficar aqui. Então, Bhagavan diz, Hridi avichinna omkaram ghantanadam vishornavat pranena uddiya tatratho punaha sangvisvayat saram. Very technical. Tem alguns termos muito técnicos, as pessoas comuns não conseguem entender. Talvez amanhã eu possa tentar de novo explicar, porque existem vários estágios. Ou seja, quando você está sentado no chão, você pode ver o fim da sua coluna, se chama Muladhara, base da coluna, a espinha dorsal. E dali, é como numa grande fábrica, que tem um cabo, um fio elétrico bem grosso. E se você abrir, tem incontáveis fios elétricos ali. Até mesmo se você abrir, como é que chama? Como num robô. É como um robô que parece uma pessoa, um homem ou uma mulher que conversa com você, mas se você abrir aquela caixa, você pode ver incontáveis fios elétricos passando. Um robô bonito, como se fosse uma mulher que pode falar com você, seja um robô com corpo de silicone, que é exatamente como um ser humano. A China está fazendo essas coisas. Você nem diria que não é uma mulher, você fala, isso é uma mulher, é um robô bem caro. E ali, se você abrir esse robô, você vai ver vários cabos por toda parte. Similarmente, você não tem nem ideia. Você está andando, brincando, comendo, dormindo, desfrutando, mas você não tem ideia que tem vários ramos de um sistema nervoso vindo desse Muladhara, da base da espinha dorsal, subindo até aqui o topo da cabeça, Sahasrara, que é o sétimo chakra. Dessa maneira, todo o seu sistema nervoso passa por todo o seu corpo. 72 mil naris. 72 mil naris. Que estranho. Que grande inventor Bhagavan é. Nós pensamos, como é que Bhagavan faz uma flor tão bela? Como que Bhagavan faz um pássaro, que o bico é amarelo, a cabeça é vermelha, é preto do lado, o olho amarelo? Que maravilha! Como Bhagavan cria essa tecnologia? Quão Rasika é Bhagavan? Quanto Bhagavan quer brincar conosco com um humor amoroso, mas nós não entendemos. Nós não entendemos. Bhagavan é Rasika, ele é um bom amigo, ele quer brincar conosco. Mas nós queremos interromper no meio, nós não permitimos. Nós temos uma atitude caprichosa. Dessa maneira, ele faz maravilhosos arranjos, excelentes. Se você seguir pensando apenas, por que você é tão inquieto? Siga pensando no que está acontecendo em todo o mundo, o que é essa criação, qual é o significado. Pelo menos Einstein costumava pensar. Pelo menos Einstein costumava pensar, Newton costumava pensar, Anderson costumava pensar, mas nós não temos essa disposição. Pitágoras, todos eles costumavam pensar.
mas nós estamos ocupados com a vida material. Amanhã eu posso falar que cantar continuamente Nama Sankirtana, enquanto você estiver andando também, continuamente, e isso pode te ajudar a obter essa plataforma. Não há outra maneira. De toda maneira, aqui está escrito que do Muladhara tem todos esses ramos que vão subindo e dali veja como são ramos de ar. Assim como se você pegar uma flor de lótus de um lago, você pode pegar ela e você pode ir descascando o caule e você vai ver várias ramificações ali. Dessa maneira, veja, do Muladhara, da base da coluna, Minal Sutrerne Avichinna Bhave Hidaya Avasito Ghantanad Omkar going on. And Pranavayu, e o Pranavayu, você deve pegar, ou seja, conduzir esse Pranavayu subindo e subindo e subindo para coincidir com esse som. Eu posso explicar isso amanhã. E depois disso, você deve levar até o Sahasrara, o topo da cabeça. Você deve coincidir o seu prana com este Om. Esses são termos técnicos. É assim como se eu ficar explicando economia ou física, você não vai entender. Ou seja, você tem que se aprofundar neste assunto e você deve ter alguma base para entender esses assuntos, porque são termos técnicos. Ou seja, como que você vai conduzir o prana, vai elevá-lo gradualmente. Então, tudo isso eu posso explicar. Então, Bhagavan diz: Pranavo Sangyuktam Pranameva Samabhaset Samabhaset. Dessa maneira, o procedimento que eu estou falando para você, você deve controlar a respiração, seguir praticando e tentar conduzir o pranavayu para cima gradualmente. Evam pranava sangyuktam pranameva samabhaset dasakritvastri shavanam masad arvaga jita nilaha. Dessa maneira, 10 vezes, sempre você deve fazer 10 vezes e 3 vezes por dia. Se você fizer isso por um mês, sem pausar, ou seja, com toda a atenção e pureza, então Bhagavan diz que se você seguir esse procedimento exatamente o que eu estou falando para você, dentro de um mês, você vai ver que você alcançou o Pranajai. Você conquistou o Pranavayu. Bhagavan diz: Evam pranava sangyuktam pranameva samabhaset dasakritvastri shavanam masad arvago jita anilaha. Pranavayu, you can get victory. Você pode conquistar Pranavayu. E depois de conquistar o Pranavayu, qual é o próximo passo? Isso nós podemos dizer, Bhagavan diz, que no seu coração, se você seguir concentrando, ou seja, se você for bem-sucedido até este ponto, então o que é que você vai ver no próximo passo? Que no coração, você já viu uma flor de bananeira? A flor da bananeira não fica para cima, ela fica para baixo, sabe? Nós chamamos de mocha, o nosso tarum gosta de cozinhar e comer, é muito bom. Então, é como uma flor de bananeira, ela fica para baixo. Usualmente uma flor é para cima, mas a flor da bananeira fica para baixo. E Bhagavan está explicando como que você pode perceber uma karnikala e como você vai pensar no começo e no meio e no final, como que você pode pensar em mim. Ele vai explicar tudo isso. E eu só vou recitar o sloka. Rit pundarikam antastaha urdho nalam adho mukham dhyatyordho mukho
unnidram astrapatram sakarnikam karnikayam nyaset suryo somagnina uttaruttaram. That I can explain tomorrow. Eu posso explicar isso amanhã. Hoje, quero parar por aqui para conversar com ele de toda maneira. Então, amanhã, de novo, eu posso explicar. Então, tentem prestar atenção no que Bhagavan quer nos explicar. Bhayam pramattasya vanesha pishat yataha sa aste sahasata patnya jitendriyasmat maradir budhasya samsara bandhan kingu karoti apatyam vanchakalpadursa kipasindhvaja patitanam pavana bhavishna bhyo namo